dia, Paula. Bom dia para todo mundo. Bom dia a você de todo o Brasil. É hora de ficar bem informado aqui na Canção Nova. Agora são 9 horas e 23 minutos pelo horário de Brasília. A gente está ainda celebrando 100% da campanha do projeto da Almas, mas setembro já começou, é mês da Bíblia. E que bom começar juntos aí com um Sorrindo para a Vida, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo essa reflexão que enche o nosso coração. Mas agora é hora da gente ficar bem informado. O Papa Francisco se prepara para a viagem à África. Vamos contar para você como ele está se preparando. Em menos de uma semana vai percorrer aí 15 mil quilômetros e visitar 3 países. Bom, aqui no Brasil a gente faz um alerta sobre o sarampo e ainda mostra a prisão dos ex-governadores do Rio de Janeiro, Garotinho e Rosinha. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Bom, o Papa Francisco foi esta manhã à Basílica de Santa Maria Maior, em Roma, rezar por sua viagem à África. Esse gesto tem se tornado um costume toda vez que vai ou retorna de uma viagem. Desta vez, ele visita as capitais de Moçambique, Madagascar e Ilhas Maurício, na África. Em menos de uma semana, Francisco vai percorrer mais de 15 mil quilômetros e fará 15 pronunciamentos entre discursos, homilias e saudações. Bom, Moçambique, que já recebe o Papa amanhã, tem enfrentado muitos desafios, como a passagem de um ciclone Idai, que deixou centenas de mortos. Nesse processo de reconstrução, são muitas as iniciativas de solidariedade. Um exemplo é o trabalho da Fazenda Esperança, que tem sido um grande apoio para os moradores da região de Dombe. Moçambique é uma região muito propícia aos ciclones, mas em março deste ano, o Idai trouxe uma força destruidora à região central do país. A cidade de Beira, região litorânea, sofreu com os ventos fortes. Centenas de árvores foram destruídas, tetos de casas e de repartições públicas foram arrancados pela força do vento. A ventania não conseguiu tirar, mas a árvore, por cair pela ventania, ela caiu de sobre a casa e destruiu uma parte da minha casa. Os estragos chegaram também ao posto administrativo de Dombe. Aproximadamente 450 pessoas perderam a vida somente nesta região, sem contar os desaparecidos. Nós estamos aqui às margens do rio Mussapa. Nós podemos ver que nesse período do ano nós estamos no mês de agosto. O rio é seco, nós temos muito pouca água. Mas durante a passagem do ciclone Idai, foram mais de 15 metros até aqui de subida de água. Depois a água subiu pelo menos mais 5 metros, chegando a cobrir as casas que aqui estão em volta. Quer dizer, as famílias perderam tudo. Saíram daqui nadando ou sobre os tetos das casas e foram parar em cima das árvores na luta pela sobrevivência. Quando nós saímos aí, vimos que a água já estava muito. Consegui subir na árvore para sobreviver. Então a minha família que não sabia nadar foram em cima do cereiro, este aqui que está aqui. Após quase 6 meses do ocorrido, inúmeras famílias foram reassentadas, pois perderam todos os seus bens. A Missão Fazenda da Esperança tem contribuído para que estes assentamentos recebam uma melhor infraestrutura. A instituição está presente em Moçambique desde o ano de 2006. Aqui se trabalha com as diversas realidades, tendo em vista um serviço às comunidades mais carentes. Temos que ter agora essa visão como um todo para todas essas famílias que estão praticamente desalojadas e com uma esperança muito grande. Confio muito na missão, confio muito na Fazenda Esperança e nós precisamos dar essa resposta a essas famílias. Às vésperas da visita do Santo Padre, o Papa Francisco, os moçambicanos convivem com os desafios visíveis de desigualdade econômica. 48% da população vive uma realidade de pobreza extrema. Esperamos que com esta visita do Papa possa nos ajudar nesse processo que também o país está seguindo, que é da reconciliação, para superar da paz e reconciliação, que é um caminho que como igreja iniciamos, mas nunca é acabado. Papa Francisco estará em visita à capital do país, em Maputo, de 4 a 6 de setembro. E em vídeo enviado aos moçambicanos, fez um apelo à reconciliação fraterna, única esperança para uma paz firme e duradoura. Reforçou ainda o desejo de se encontrar com a comunidade católica, a fim de confirmá-los com o testemunho evangélico. E se depender do acolhimento dos moçambicanos... Bem-vindo, Papa Francisco!
Não faltarão capulanas estilizadas para as celebrações. Isso aí, você acompanha essa viagem aqui na Canção Nova. Bom, vamos conferir agora as principais manchetes dos jornais internacionais. O The New York Times destaca os efeitos da passagem do furacão Dorian. As tempestades e os ventos fortes inundaram bairros nas Bahamas e provocaram morte de 5 pessoas. O furacão perde força e se aproxima dos Estados Unidos. O The Washington Post estampa o confronto no parlamento britânico, membros da oposição dispostos a confrontar o primeiro-ministro Boris Johnson. E a crise na Argentina é notícia no jornal El País. Diante do agravamento da crise econômica, Macri teve que se render a uma das medidas que mais criticava no kirchnerismo, o controle cambial. A gente vai para o intervalo e a seguir, o serviço do governo Saúde Sem Fake completa 1 ano e bate recorde de dúvidas sobre sarampo. Bom, você fica agora com imagens aqui de São Paulo, a mínima é 14 e a máxima 24 graus. Até já! CN Notícias de volta. O governo anunciou o corte de 5.600 bolsas de mestrado, doutorado e pós-doutorado previstas para os próximos 4 meses. De acordo com o CAPES, foram mantidas as bolsas para a formação dos professores da educação básica. A medida anunciada na segunda-feira representa uma economia de 37 milhões neste ano. A previsão é que nos próximos 4 meses, 544 milhões deixem de ser investidos em bolsas. O anúncio ocorre pouco mais de um mês da suspensão do processo de seleção de bolsistas no Brasil e no exterior por falta de recursos. Bom, a Secretaria de Saúde de Pernambuco confirmou nesta segunda-feira a morte de um bebê de 7 meses por sarampo. Para combater a expansão da doença, o Ministério da Saúde vem reforçando os canais de informação à sociedade. O André Cunha tem as informações. Bom dia, André. Bom dia, Rodrigo. Bom dia para todo mundo. Olha só, tem um número que as pessoas podem ligar, aliás, podem entrar em contato para tirar as suas dúvidas. É o canal Saúde Sem Fake, disponível no número 61 99289 4640. Eu vou repetir, 61 99289 4640. O atendimento, Rodrigo, é feito pelo WhatsApp. Qualquer cidadão pode enviar uma mensagem de texto ou um arquivo multimídia contendo fake news. Pode ser uma imagem ou um vídeo. O canal já recebeu 106 notícias falsas e já esclareceu todas elas, todas relacionadas ao sarampo. 25% das dúvidas que o canal recebeu são provenientes do estado de São Paulo, uma vez que esta região é a mais atingida, que registrou o maior número de casos de sarampo no país. O Brasil já registrou 2.331 casos confirmados da doença entre junho e agosto deste ano. Agora, sobre a vacinação, Rodrigo, é importante lembrar que o calendário nacional prevê a vacinação a partir dos 12 meses até os 29 anos de idade, 29 anos de idade com uma dose e uma outra a partir dos 30 anos até os 49. Menores de 1 ano são o grupo etário mais vulnerável, uma vez que eles não receberam nenhuma dose da vacina. Então, as crianças que estão nessa idade precisam de um cuidado, de uma atenção especial dos pais, neste momento em que o país vive esta quantidade imensa de casos de sarampo. Vou repetir o canal, tá, Rodrigo? Saúde Sem Fake, disponível no número 61 99289 4640. Este é o número do WhatsApp para quem tiver dúvida com relação ao sarampo. Rodrigo? Obrigado, André, pelas informações e reforçando aí o número, o pessoal anotou, né? Você já disse 3 vezes, mas vale a pena repetir de novo. 61 99 289 4640. Bom, os ex-governadores Antony Garotinho e Rosinha Mateus foram presos hoje em uma operação do Ministério Público do Rio de Janeiro.
Além do casal, outras 3 pessoas são suspeitas de participação em um esquema de superfaturamento em contratos celebrados entre a Prefeitura de Campos e a construtora Odebrecht. De acordo com delações prestadas à Força Tarefa da Lava Jato, o prejuízo aos cofres públicos pode chegar a 50 milhões de reais. Essa é a 4ª vez que o ex-governador é preso e a 2ª da mulher dele. A reforma da Previdência tem essa semana mais uma etapa para ser concluída no Congresso Nacional. A votação da proposta de emenda da Constituição será na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Mas, ao mesmo tempo, uma proposta paralela da reforma já ganha forma na casa. A reforma da Previdência que tramita no Congresso Nacional vai mexer com a vida de todos os trabalhadores, já que atinge diretamente as futuras aposentadorias. Essa semana, ela ganha mais um capítulo. Será votada na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal. E essa reforma da Previdência tem gerado uma verdadeira enxurrada de pedidos de aposentadoria por parte dos servidores públicos. Segundo dados do Ministério da Economia, já foram 24 mil pedidos até julho deste ano. Para se ter uma ideia, o ano de 2018 inteiro foram 18 mil. Mas esse fenômeno tem uma explicação. Vai ter o pedágio, né? E muitos que ainda estão na ativa, vamos supor que vai ter que aposentar esse ano, vão ter que cumprir um tempo a mais. Então, eles estão correndo para aposentar agora para não ter que trabalhar mais ao se aposentarem. O que eu vejo de importante nisso é fazer o cálculo, ver se compensa se aposentar agora ou se espera cumprir esse pedágio. Fato é que até agora tudo corre dentro do previsto no Senado Federal. O senador Tasso Gereissati já apresentou seu relatório na Comissão de Constituição e Justiça da Casa e a votação está marcada para ocorrer já na 4ª-feira. Ele não manteve intacto o texto vindo da Câmara, mas teve o cuidado de mexer apenas nos itens considerados de caráter acessório. Com isso, não precisa retornar integralmente à Câmara. No entanto, o parlamentar já prepara uma PEC paralela original com pontos importantes. Por exemplo, o fim das renúncias fiscais para entidades filantrópicas, cobrança gradual de contribuições previdenciárias no agronegócio exportador. Nos casos de pensão por morte, a garantia de pelo menos um salário mínimo de renda e a inclusão de estados e municípios na reforma, o ponto mais importante da proposta, como explica o advogado. É muito importante a inclusão de estados e municípios, que a maioria está passando uma situação de penúria, não tem condições de pagar em dia os servidores, bem como aposentados e pensionistas. Então, essa inclusão é necessária. Como isso vai ser feito? Após a aprovação da PEC, elas vão ser encaminhadas para as assembleias legislativas, para com isso elas votarem inclusão ou não. A reforma da Previdência deve ser concluída na primeira quinzena de outubro no Senado. Já a PEC paralela ainda não tem uma previsão, mas, segundo parlamentares, pode ser finalizada somente no ano que vem. E a seguir, às vésperas de visita à África, o Papa envia uma mensagem de saudação às Ilhas Maurício. CN Notícias, edição da manhã de volta. Vamos ver como fica o tempo para esta terça-feira. Na região sudeste, chove a qualquer hora no sul e leste de São Paulo e no centro-sul do Rio de Janeiro. Já no Espírito Santo e no centro-norte de Minas Gerais, o sol predomina e não chove. A passagem de uma nova frente fria pela costa do sul vai favorecer a formação de nuvens e a previsão de pancadas de chuva no centro-norte, leste paranaense e no leste catarinense. Sol e tempo firme no Rio Grande do Sul. Na região centro-oeste, céu nublado no sul do Mato Grosso do Sul e pode chover ao longo do dia. No norte deste estado, em Goiás e no Distrito Federal, o sol aparece forte e o tempo segue firme e quente. Tempo firme ainda no norte, dia ensolarado no Tocantins e no leste do Pará. Nas demais áreas, o sol aparece e a partir da tarde ocorrem pancadas de chuva com raios. O sol e ar seco devem predominar na maior parte do Nordeste. Chuva passageira na costa leste da região. Chove também em Salvador, Recife e João Pessoa.
E a Arquidiocese de Olinda e Recife celebra a partir de hoje a abertura do Ano Eucarístico Arquidiocesano. O evento marca os preparativos para o 18º Congresso Eucarístico Nacional, que acontecerá no próximo ano no Recife e em cidades vizinhas. O dia de hoje marca os 80 anos do início do 3º Congresso Eucarístico Nacional, realizado em Recife em 1939. No próximo final de semana, deve acontecer uma coleta nacional que servirá para cobrir as despesas do Congresso Eucarístico. E a gente volta a falar do Papa. O Vaticano divulgou hoje uma mensagem para os moradores das Ilhas Maurício, um dos 3 países que se preparam para a visita do Papa Francisco à África a partir de amanhã. Maurício é a última etapa da 33ª viagem do Papa Francisco. Na saudação, o pontífice diz que será para ele uma alegria anunciar o Evangelho a um povo rico de tantas tradições culturais e religiosas. Desde a sua origem, continua, a Igreja Católica é enviada a todos os povos e fala todas as línguas do mundo. Mas a língua do Evangelho, voi lo sapete, Mas a língua do Evangelho, como sabem, é o amor. Que o Senhor, por intercessão de Nossa Senhora, me conceda de anunciar o Evangelho com a força do Espírito Santo, de modo que todos possam compreendê-lo e acolhê-lo. Bom, se tem uma língua que o Papa Francisco sabe falar, é com certeza a língua do amor. Estamos agora, então, na expectativa da chegada de Francisco ao continente africano amanhã. A Canção Nova fará a cobertura completa desta missão apostólica. Fique ligado. E o CN Notícias fica por aqui. Bom dia e até amanhã. Fique agora na companhia da Renata Vasconcelos no programa Manhã Viva. Bom dia, Renatinha.